precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Sigo meu coração, tudo ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. A tumba vazia o céu deixou, com grande esperança encontro no amor. Paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Se a ressurreição me libertou, não há mais vergonha e nem temor. O amor pagou por meu coração, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou,
Glória a Deus. Glória a Deus, hein? Vamos sentar, irmãos, vamos sentar. Graças a Deus. Aleluia. Oh, glória. Quem recebeu um abraço e foi abençoado aí? Ó, Deus alcançou você, hein? Não tem abraço melhor do que o de Deus, né, irmão? Glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer uma mensagem hoje para a igreja, baseada na experiência que nós tivemos de manhã, que foi o batismo, né? Nós tivemos um batismo muito lindo hoje. Foi muito diferente. Todo batismo é diferente, né? Teve de tudo nesse batismo. A gente riu, a gente chorou, teve batismo, teve casais, assim, casal que estava assim muito estremecido e que saiu daqui com uma promessa de bênção, né? Teve gente que entrou solteira, saiu praticamente casada. É verdade, teve de tudo aqui hoje. Foi muito lindo, foi muito lindo. E por que nós fizemos esse batismo, né? Esse batismo nós tivemos 17 pessoas que batizaram. Nós tínhamos um desejo, uma expectativa de Deus de superar o último, que foram 19 pessoas, né? E aí quando chegou no comecinho dessa semana, nós vimos que o número não estava muito longe, né? Muito longe. Mas aí o Espírito Santo foi trabalhando. Mas nós chegamos a 17. Então foi um número menor do que o último, né? Mas aí nós paramos assim para pensar, falando assim, então vamos fazer o seguinte, para a gente não ficar por menos, então nós não vamos tratar por número de pessoas, porque o número de pessoas é menor, mas nós vamos fazer por quilo. Porque o peso, bateu longe, pessoal. Só o Ian, você viu o Ian? O Ian deve ser descendente de Golias, você viu? Grande, forte, né? Foi um batismo de peso, foi ou não foi? Foi um batismo muito abençoado. Então nós batizamos essas pessoas, né? Para que elas pudessem ter acesso àquilo que é de principal na vida da igreja hoje, né? Então a Bíblia fala que a igreja, o que ela pode dar de principal para nós, né? Tem gente que pensa assim, eu não gosto de igreja porque a gente tem que ficar levando dinheiro, nossa igreja não, né? Nossa igreja, você não traz dinheiro para a igreja. Nós temos esses projetos, né? Nós temos esse projeto 100%, nós temos o instituto, que é abençoado pela igreja, mas é o sustento desses projetos que você participa. Então, fora disso, a gente não fica falando, por exemplo, de desafio de dinheiro, fazendo você investir com dinheiro. Mas a gente sabe que a igreja, ela também responde, né? Ela também entrega para você muitas coisas boas, né? E dentre as coisas principais que a igreja pode te entregar, a primeira delas é você poder ter dentro de você, não na parede da sua casa. Por isso que nas nossas igrejas, por exemplo, não temos nada nas paredes, né? Não temos nada. Então, uma das coisas boas da igreja do Senhor Jesus é você aprender e você ter a presença de Deus dentro de você. É por isso que a gente não
não coloca nada no pescoço, a gente não pendura nada no nosso carro. Essa é a nossa diferença. A diferença é que nós somos templo de Deus, né? Nós somos templo do Espírito. Então, o nosso Deus está dentro de nós, né? E a gente sente a presença dele, né? A gente ouve a voz dele, né? É diferente, hein? Mas como assim ouve, então? É isso que você precisa ter, né? Pastor, nunca ouvi. Então você precisa ouvir. Pastor, nunca senti Deus dentro de mim. Você pode sentir. Você quer ver, ó? Quantos aqui sentem Deus dentro? Olha, vê se é mentira minha. Quantos aqui ouvem Deus falar? Olha, vê se é mentira minha. Não é não. Então isso pode também acontecer com você. Quando que isso vai acontecer? Quando que a igreja vai poder proporcionar isso para você? O dia que você, por exemplo, começar a dar ouvido a todo o ensinamento que a igreja coloca à disposição. Então, um dos ensinamentos para que isso aconteça, né, é você, por exemplo, participar dos cultos. Aí a pessoa às vezes acha isso, nem sei o que elas acham a respeito disso, mas existem algumas dificuldades. Tem gente que põe diversos impedimentos, né? Mas não é assim em todo lugar. Por exemplo, se você quiser receber o seu salário no final do mês, exceto aqueles que trabalham em home office, mas não tem igreja em home office, né? O que você tem que fazer para você poder ganhar o seu salário? Você tem que trabalhar, não tem? Você tem que trabalhar. Se você quiser, por exemplo, um aperfeiçoamento na sua profissão, o que você tem que fazer, né? Você tem que buscar, por exemplo, uma faculdade, uma instituição, uma universidade. Tem gente que muda até de país para poder alcançar um aperfeiçoamento. Aí quando é as coisas de Deus, a pessoa parece que cria um monte de impedimento, um monte de restrição. Aí tem a esposa, que às vezes é impedimento, marido, filho, distância, transporte, um monte de coisa. Compromissos. Se a pessoa for falar isso para a faculdade, hein, nunca se forma, né? Se a pessoa for falar isso lá no emprego, né? Tem uma quantidade de atestado que você pode colocar lá, né? Passou daquilo, você vai perder o dia mesmo, não tem conversa, né? Então, a igreja é a mesma coisa, você tem que comparecer, né? Você tem que ser presente. Isso aí, veja bem, não vai ser benefício para as pessoas que estão perto de você, é benefício para você, né? Você precisa adquirir conhecimento de Deus. Então a igreja pode trazer essa comunhão, a igreja pode colocar Deus na sua vida, né? Outra coisa que a igreja pode fazer é permitir que você tenha acesso ao céu. Então por isso que a Bíblia fala que aquele que crê precisa ser batizado. Porque Mateus, quando fala do batismo de Jesus, vai falar exatamente isso, que o próprio Jesus, né, quando ele foi batizado, diz a Bíblia que saindo ele da água, está escrito na Bíblia, você pode ler na sua, os céus se abriram. Quer dizer que se os céus se abriram, o céu estava de que jeito? Então quem não é batizado, o céu não está aberto não. Mas então quer dizer que Deus não me ouve? Te ouve. Uma coisa é Deus te ouvir. Eu posso estar dentro do meu apartamento e você gritar lá fora e eu te ouvir, né? Uma coisa é eu te ouvir e uma coisa é você entrar dentro da minha casa, né? Para você entrar dentro da minha casa, você precisa do quê? Que a minha casa esteja o quê? Aberta. Então, uma coisa é você
clamar e Deus te ouvir. E outra coisa é esse acesso, é você entrar lá e ele entrar aqui, né? Quem está me entendendo? Então a Bíblia fala que o batismo faz isso, ó, o céu se abre. E a Bíblia fala que quando o céu se abriu, veio o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele. E quando o Espírito Santo veio sobre ele, ouviu-se uma voz no céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então o batismo, presta atenção nisso, ó. O batismo trouxe ali no Rio Jordão, naquele dia. Eu queria estar lá nesse dia. Quem queria estar lá nesse dia? Olha que dia, hein? Foi um dia diferente, hein? Nesse dia, nada mais, nada menos, esteve ali no Rio Jordão a presença do Filho. Quem é o Filho? A presença do Espírito Santo e a presença do Pai. Ó, os três estavam ali. Os três estavam ali. Olha o que o batismo faz. O batismo faz com que a gente tenha a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó, a presença dele em nós, né? Então a Bíblia fala que através do batismo, então essa presença se faz. E essa presença espiritual, ela se materializa. Você tem que sempre entender isso, que a nossa fé, ela está misturada com o espiritual e o material. Vai sempre haver alguma coisa para poder te explicar o espiritual, vai sempre haver uma coisa material. Só que o material não é espiritual. Qual que é o perigo de você transformar o material em espiritual? É você se transformar num idólatra. O idólatra é isso, ele pega o material e ele faz do material o espiritual. E às vezes ele se curva diante daquilo, ele conversa com aquilo. Isso é ser idólatra. Mas a fé, ela faz com que o espiritual possa ser exemplificado no material. Então, por exemplo, esse material que você está vendo aqui, ó, a ceia. O que é a ceia? A ceia é a oportunidade de eu sentar na mesa. Com quem? Com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Ó, a ceia é isso. Então, quando eu sento na mesa da ceia, quando eu participo da ceia, então eu estou na comunhão com os três. Eu faço parte dessa comunhão. E o que me põe sentado ali? É o fato de eu crer em Jesus e é o fato de eu ser batizado. Quem está me entendendo? Diga amém. Então é isso que me faz estar sentado ali. E aí a Bíblia fala que aqueles que estão nessa comunhão, João capítulo 1 vai falar isso, que aqueles que receberam a Cristo, que estão na comunhão de Cristo, foi-lhe dados o direito de serem feitos filhos de Deus. Então você veja bem, qual é o lugar de filho? O lugar de filho é estar em casa, né? O lugar de filho é estar em casa. Então é por isso que os filhos de Deus têm uma casa de Deus nesse mundo para poder estar. Esse lugar, que lugar que é? Não é outro lugar senão a casa do... E nós estamos aqui por quê? Porque nós somos filhos. Quantos são filhos aqui? Levanta a mão. Somos filhos de Deus. Agora, esse é o lugar dos filhos aqui. Porém, o lugar verdadeiro dos filhos onde é? É lá. Quantos esperam lá? Quantos estarão lá? Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar.
Então, quando eu recebo o batismo, pastor, mas eu já sou batizado. Que batismo? Quando eu era criança, eu fui. Ó, como a gente fala, ó. Quando eu era criança, eu fui batizado. Então você fala certinho, mas você pensa errado. Quando você era criança, você foi batizado. Você foi levado para ser batizado. Isso não é batismo. Batismo é a gente que decide. É a gente que vai. É a gente que chega aqui e fala assim, ó, eu preciso ser batizado. É consciente, ó. Não é para criança, não é para inocente. Batismo não é para pessoa que é inocente, nunca falou nada, nunca pecou, não. O batismo é para quem já cometeu o pecado. O batismo é para quem já teve a consciência e precisa resolver o pecado. Falei sobre isso hoje no batismo. Que quem, veja bem, comete um erro, pede desculpa. Quem já pediu desculpa aqui? Então. Quem comete uma infração, paga multa. Quem já pagou multa aqui? E quem comete um crime, não é isso? Paga um tempo de encarceramento, não é isso? Aí fica a pergunta, e quem comete pecado? O que faz com a pessoa? Então, né? Pecado não é erro, né? Pecado não é dívida. E pecado não é crime. Quem comete pecado precisa ser perdoado. Perdoado por quem? Por Deus. E como que a gente recebe o perdão do pecado? Confessando o pecado e recebendo o batismo. Então a igreja pode proporcionar isso. E a igreja, uma vez estando sentado na mesa, a igreja pode nos ajudar a irmos para o céu. Porque aqui ainda não é o céu. Tem gente que fala que é o inferno. De jeito nenhum, ainda não é. Fala para quem está do seu lado, fala assim, ó, você ainda não viu o inferno, fala aí. Você ainda não viu o inferno. Então esses que passaram pelo batismo, são pessoas que precisam ser preparadas para poder ir para o céu. Aqueles que já foram batizados, são pessoas que foram preparadas para poder ir para o céu. Quantos que foram batizados hoje, quantos já são batizados? Levanta a mão. Amém. Então você está indo para o céu. Mas aí fica aquela pergunta, pastor, e o que eu preciso fazer, pastor? Então é sobre isso que eu quero te mostrar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo de número 4. A Sara vai projetando bloco por bloco, o texto ele é comprido. E a Sara vai projetando o capítulo 4, nós vamos ler do versículo 17, nós vamos ler até o versículo 32 do 4, e depois nós vamos entrar no 1 e 2 do 5. Olha o que diz o 17, fala assim, ó, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, primeira coisa, para aqueles que são batizados, vocês precisam tomar conhecimento disso. Quem nós somos? Nós somos batizados. Diga assim, eu sou batizado. Nós somos um povo diferente, tá? Você tem uma diferença. Na Bíblia existe uma diferença entre você e os demais. Os demais são vistos na Bíblia como gentios. O que é gentil? Povo comum. Povo comum. Tem coisa que para você, por exemplo, é comum. O que é aquilo que é comum? É aquilo que não tem muito valor para você.
às vezes até tem valor, mas para você não tem. Assim também é no mundo espiritual. As pessoas têm valor para Deus, mas pelo fato delas rejeitarem a Deus, Deus não tem o que fazer com elas. Então elas são comuns, e a Bíblia chama elas então de gentios. Mas aí do outro lado tem os batizados. Quem são os batizados? Os batizados são aqueles que se tornaram filhos de Deus. E como que vai ser esse convívio agora? Agora eu batizei, pastor, como que eu vou viver? Eu posso ir trabalhar? Pode. Eu posso passear? Posso. Eu posso fazer? Pode, você pode fazer. Você só tem que tomar esse cuidado de não andar como andam os gentios. E como andam os gentios? Segundo a Bíblia, eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, na nossa linguagem, eles vão naquilo que lhes dá na telha. Você consegue entender esse vocabulário? Telha quer dizer cabeça. Eles fazem aquilo que eles amanhecem com uma vontade, eles vão lá e fazem. Mas então o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que eles não servem mais de parâmetro. Eles não servem mais como referência. A referência agora é outra. Quem é a referência para aqueles que são batizados? É Jesus Cristo. Amém, irmão? E por que ele é a referência? Porque Jesus Cristo venceu tudo. E se ele venceu tudo, nós também podemos vencer tudo. Amém? Aí fala assim, ó, que os gentios são aqueles que andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, ou seja, eles não entendem nada. Aí às vezes você vai querer chegar lá no seu trabalho, porque você batizou, e você vai querer obrigar todo mundo a fazer o que agora você precisa fazer. Você tem que entender o seguinte, que batizado é você, não é eles. Eles não são. Eles vão continuar fazendo o que eles fazem. Quem que mudou? Você. Quem que mudou? Nós é que mudamos. Nós que temos o compromisso de andar nos passos de Cristo. Por quê? Porque nós somos discípulos de quem? De Cristo. Então nós temos esse compromisso. Eles vão continuar fazendo o que eles quiserem. E por que eles fazem? Aí você vai falar assim, não, mas eu vou te explicar, senta aqui. Não adianta você querer explicar. É uma questão, eles não têm o que você tem. Pastor, mas como que eu entendi? Porque o Espírito Santo te explicou. Mas eles não têm o Espírito Santo. Então eles não vão entender. Não adianta você querer forçar. Então veja que a Bíblia fala que eles são obscurecidos no entendimento. Eles são alheios. Para eles não interessa a vida de Deus. Para eles não interessa nada de Deus. Para eles não tem importância nenhuma a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, a vontade. Para eles o que interessa? A vaidade dos seus próprios pensamentos. É isso que interessa. Se tem dinheiro, eles fazem a vaidade do pensamento deles com dinheiro. E se não tem, eles parcelam. Mas eles fazem. E se não puder parcelar, eles tiram de quem tem para poder fazer. Contanto que eles façam. Eles não têm freio, não respeitam portas, não têm porteira. São alienados, obscurecidos, determinados em fazer e se entregar ao mal. Mas nós somos diferentes. Nós somos batizados.
temos um compromisso com o céu, nós temos um compromisso com Deus. Estamos aqui de passagem e logo estaremos lá. Amém, irmão? Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Eles são obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus por causa do quê? Porque eles são diferentes de nós? Não, eles não são diferentes de nós. Nós estávamos lá, nós viemos de lá também. Mas o que acontece? É que eles ainda estão onde nós estávamos, na ignorância. Eles não conhecem, agora nós já conhecemos. Não é isso? Então eles vivem numa ignorância. E por que eles vivem nessa ignorância? Por uma escolha de Deus? Não. É porque eles têm um coração que? Um coração duro. Um coração endurecido. Então nós não podemos mais deixar o nosso coração ser duro, tá? Você é batizado. E você não pode mais agora andar como vivem os gentios. Você não pode ser uma pessoa insensível. Você não pode ser uma pessoa alienada, preocupada com você mesma. Você não pode mais simplesmente olhar para você. Você tem que prestar atenção no que está ao teu redor. Porque agora já você não é mais você. Mas o que o apóstolo Paulo fala? Agora Cristo vive em mim. Olha que importância isso. Diga isso, fala: Cristo vive em mim. Você tem um tempinho para mim? Tenho. Você pode me ouvir? Posso. Você vai ser o instrumento de Deus. Você vai ser a mão de Deus, o braço de Deus. Você vai ser a palavra de Deus. Amém? Aí o versículo 19 fala assim: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O 20: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Foi assim que você aprendeu? É isso que você tem aprendido? É isso que o teu pastor te ensina? É isso que o teu pastor faz? Então, não é. Se você falasse assim: ah, Cristo não me ensinou, mas o meu pastor me ensina, e se eu fizer, me corrige. Se eu andar parecido com isso, fala comigo. Assim como o profeta Natan falou com Davi. Não é? Não falou? E não era Davi? Então veja bem, nós temos que ter um procedimento digno. Nós temos que ter um caminho que justifique a nossa fé. Entendeu? O versículo seguinte fala assim, 21: se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. O 22: no sentido de que quanto ao trato passado, quanto àquilo que você era, quanto àquilo que você fazia, quanto àquilo que você pensava, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O que é despojar? Tirar. Então tira aquela velha pessoa. Você não é mais aquela pessoa. Agora você é nova criatura, gerada em Deus, através de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Amém? Não tem mais nada a ver com aquilo que você era, com aquilo que você fazia, com aquilo que você falava.
Nós não temos que aprender com o que eles fazem. Nós não temos que aprender da maneira que eles falam. Nós temos que falar como convém a gente fala. Nós temos que fazer como convém a gente fazer. E como que a gente faz e como que a gente fala? Como convém aos filhos de Deus. Você não é filho de Deus? Então deixa o rastro. Você não é filho de Deus? Então deixa a brisa. Quando você for, deixa essa brisa. Deixa o aroma. Seja bendito ao entrar e bendito ao sair. Para a glória de quem? Para a glória de Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor? Então a Bíblia fala aí, olha, né? Despojeis do velho homem. E no versículo seguinte, né? Fala assim, ó. E vos renoveis. Não é trocar de roupa. O homem troca de roupa, né? O ser humano muda a cor do cabelo, né? Ah, estou meio triste, vou lá mudar minha cor de cabelo, vou mudar essa roupa, vou comprar uma roupa nova. Mas nós não. Como que nós fazemos? Nós nos renovamos, olha aí o que fala aí, ó. Nos renovamos do novo homem. Está vendo aí, ó? Nos renovamos no espírito do vosso entendimento. Então a gente se renova buscando compreender Deus, buscando compreender Jesus. E aí fala assim, ó, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse é o nosso compromisso. Andar em retidão. O que é retidão? Reto. Pastor, mas se eu andar reto, eu vou ter o ônus. Paga o ônus. Pastor, mas se eu for fazer assim, eu vou ter prejuízo. Abraça o prejuízo. Porque se você fizer assim, existe um que vai te honrar. Porque a retidão não é nossa, nós somos retos. A justiça não é nossa, nós somos justos. A retidão é de quem? É herança dele. Puxa, de quem que você herdou isso aí, hein? Você herdou isso do seu pai? Falou, não, meu pai não era reto, não. Você herdou isso da mamãe? Não, mamãe também não era, não. Porque quando disseram assim para Jesus, Jesus, como o Senhor é bom, Jesus disse assim, bom, sou não. O que Jesus disse? Bom é? Ó, a referência então quem é? Deus. Então de quem que nós herdamos? Então quando você fizer alguma coisa lá fora, as pessoas vão falar isso, escuta, você puxou para quem, hein? Aí você vai falar assim, eu puxei para Jesus. Eu puxei para Deus. Então nós vamos mostrar a nossa fé. De que maneira? Não adianta você falar, eu sou crente. Às vezes é pior a gente falar. Não adianta eu falar, por exemplo, no mundo a gente diz assim, né? Quando a pessoa tem autoridade e ela mostra a carteirinha, a gente fala assim, né? Dá carteirada, né? Não adianta ficar dando carteirada. Não adianta você fazer um currículo, por exemplo, botar lá, né? Sou evangélico, para ter preferência. Não adianta você chegar para as pessoas e dizer assim, olha, eu vou na igreja, para você ter... Não fala nada, mostra quem você é. O fato de você mostrar quem você é, vai abrir muito mais portas, do que você falar quem você é. Então veja que esse é o nosso compromisso. Pastor, o que eu faço agora? Agora você vai carregar o nome de Jesus Cristo na sua vida. E você vai dar o testemunho por Ele. Amém? Vamos aplaudir, vamos glorificar Jesus.
Aí o versículo 25 fala assim, ó, por isso, essa mudança de vida, então, por causa dessa mudança de vida, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí ele fala assim, ó, irai-vos e não pequeis. Pastor, mas como que eu faço isso? Agora eu não posso ficar mais nervoso? Não, tem hora que a gente fica. Não posso mais irar. O que é irar? Irar é acima do nervoso. Eu não posso mais irar, tem hora que a gente ira. Mas o que a gente não pode fazer? Olha aí, ó, né? Porque às vezes você vai irar, você vai ficar nervoso, a pessoa fala, mas você não é crente? Aí você fala para ela, não, isso eu posso fazer. Ficar nervoso diante dessa situação aqui, eu posso. Ficar um pouco irado por causa dessa situação, eu posso. O que eu não posso? Eu não posso deixar que, né, não se ponha o sol sobre a sua... Não deixe para resolver isso amanhã. Resolve isso hoje. Hoje. Ah, você ficou nervoso? Resolve. Pergunta para a pessoa, ah, você está nervosa? Pergunta aí, você está nervosa? Resolve. Resolve. Ó o 27, ó. Não deis lugar ao diabo. Não dá lugar para ele. Ó o 28, ó. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Está vendo? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Repete comigo, nenhuma palavra torpe. O pessoal tem falado muito isso por aí, né? Os profissionais, né? Os médicos estão falando, os advogados estão falando, as pessoas que seriam de referência estão falando. Ah, então nós vamos falar também? Nós não. Nós não. Porque na verdade, eles são referências de autoridade. Mas quem é referência para o mundo? Bate no peito e fala assim, nós. Olha o que Jesus disse, ó, vós sois a luz de quem? O que ele estava dizendo? Que nós somos a referência. Vós sois o sal da... Eles são referência de autoridade humana. Nós somos referência de Deus. Amém, irmão? Então, não saia da vossa boca, e quando escapar, fala assim, escapou. Fala, escapou. Então, quando escapar, você já corrige. Não dá risadinha não, escapou. Não é bonito não. Não é bonito para nós. É tão bonito para o mundo, eles falam uns palavrão assim. É o mundo assim. Mas para nós não tem nada de bonito. Deus não acha bonito. Pergunta aí, você acha bonito? Fala aí, você acha bonito? Se nós acharmos bonito, Deus não, Ele vai continuar não achando bonito. Então o padrão não somos nós, o padrão quem é? Deus. Então a partir de agora, você como filho de Deus, você corrige a sua linguagem. Não fica falando como os gentios, não. Você fala como convém aos filhos de Deus. Amém? Não saia da vossa boca nenhuma, mas nenhuma, fala nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Então, ó, não é só palavra torpe, não é só palavrão. Tem gente que tem umas ideias, né? Isso é palavra torpe também. Palavra boba. Não fica falando coisa boba. Se você não pode contribuir com nada, fica quieto.
Tem gente que quando abre a boca para falar, besteira. Então, fica fazendo gracinha, porque isso não contribui para o bem, sabe? E você representa cada um de nós aqui. Então, quando você for falar, fala coisa que edifica, fala coisa que melhora, fala coisa que soma, fala coisa que resolve, né? A Bíblia está dizendo aí, né? Fala aquilo que seja boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que, quando você for falar, você presta atenção assim, ó. Você vai saber se você precisa corrigir alguma coisa ou não. Quando você for falar alguma coisa, se alguém falar assim para você, cala a boca, é porque você só fala bobagem. Quando você for falar assim, alguém fizer assim, chega, é porque você não fala nada dentro. Agora, quando você estiver começando a falar e todo mundo parar para te ouvir, é porque você está começando a ficar bom. Amém, irmão? Presta atenção no seu meio. Lá em casa, por exemplo, quando você for falar alguma coisa. No seu trabalho, quando você for falar alguma coisa. Lá na reunião, quando você for falar, vê onde você fica na fila. Se te colocarem lá no último, você precisa melhorar. Agora, se te derem uma preferência, você está começando a ficar bom. Amém, irmão? Olha o que diz aí o versículo de número 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Então não fica preocupado assim, eu vou entristecer aquela pessoa, eu vou entristecer meu patrão, eu vou entristecer meu amigo, vou entristecer. Você deve se preocupar, não entristecer quem? O Espírito Santo. É a Ele que você não pode entristecer. Versículo 31, longe de vós, fala assim, longe de mim, diga amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Repete de novo, fala longe de mim. Então, presta atenção nisso, põe isso longe de você. Antes sede uns para com os outros, de que maneira? Olha lá, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou. Então ele está falando assim, você vai ser benigno, compassivo, como Deus, não é como o homem. Como é que o homem é benigno, compassivo? Quando ele tem interesse. Quando tem interesse, o ser humano, ele é movido por interesse, e nós agora precisamos mudar. Nós agora não podemos mais ser movidos dessa maneira. Nós temos que ser movidos por causa da vontade de Deus. Não interessa se a pessoa que está precisando, se ela vai ter alguma coisa em troca. Não interessa, nós não estamos procurando nada em troca. Nós não temos necessidade de nada, muito pelo contrário, nós somos ricamente abençoados em Cristo Jesus. Amém, irmão? Pode aplaudir, glorificar a Deus. Pergunta aí para quem está do teu lado, fala assim, quando você faz alguma coisa para mim, é por interesse? Fala aí, é por interesse? É? Para encerrar, né, olha lá, capítulo 5, capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou,
e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Em suma, nós vamos estar na contramão do tempo. Nós estamos vivendo num mundo onde o amor está acabando. E nós temos que ser pessoas cheias do que está acabando. Ó. Então a palavra de Deus está dizendo assim, ó, você precisa ser diferente. Você precisa ser totalmente contrário. Ninguém mais ama ninguém. Mas você vai precisar amar as pessoas como Cristo nos amou primeiro. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. E de toda essa tarefa aí, as palavras torpes, as ganâncias, as vaidades, tudo isso é fácil. O mais difícil é a gente amar, pessoal. Isso é difícil, hein? É difícil a gente amar as pessoas, hein? Se dedique a isso, viu? Se debruce nessa tarefa. Essa tarefa não é fácil, porque as pessoas não são fáceis. Fala para quem está, fala, você não é fácil não, fala aí. Tarefa dura essa, hein? É. Teve alguém que disse assim para Jesus, dura coisa me pedistes. Essa é uma tarefa dura, pessoal. Amar. A gente tem tanto defeito, né? E a gente não ajuda, né? Fala para quem vai falar, você também não ajuda, né? Falei. Você também não ajuda, né? Se você desse uma mãozinha, né? Então, nas nossas orações, irmãos, não vamos esquecer dessa petição. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Deus. Me ajuda a amar. Põe a mão no seu coração. Como que você é nessa área? E fecha seus olhos aí. Como que você está desse combustível aí? Você está vazio? Você está pela metade? Ou você está cheio? Põe a mão no seu coração. Segundo a sua necessidade, fala com Deus aí. Fala para Deus, fala, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Me ajuda. Oh Pai querido, de tudo isso que nós vimos na Tua palavra, Pai, esse é o grande desafio, Deus, para as nossas vidas, Pai. É a gente, meu Deus, disponibilizar, Pai, o amor, Senhor. É a gente compartilhar, Pai. Porque o amor que nós temos, meu Deus, ele é restrito. Ele é interesseiro. Ele é egoísta. Esse é o nosso, Pai. Ele luta pela nossa própria causa, Pai. Na verdade, nós amamos com muita facilidade a nós mesmos, Pai. E nós somos, meu Deus, muito despreparados, Pai, para poder, aleluia, alcançar, meu Deus, os primeiros degraus da Tua expectativa, Pai. Mas não desiste de nós, Deus. Tenha paciência conosco, Pai. Nos ajuda, meu Deus. Nos ensina a orar, Pai.
Nos ensina, meu Deus, a nos colocar diante da tua presença, Pai. Nós temos tudo que contribui, meu Deus, de maneira contrária, Pai. Nós temos um mundo que caminha, meu Deus, para uma violência. Nós vivemos com pessoas, Pai, que estão cada vez mais vazias. Nós temos, meu Deus, todos os argumentos para a gente, meu Deus, praticar o contrário, Pai. Mas ainda, Pai, que a gente tenha um discurso nos nossos lábios, uma desculpa nas nossas mãos, Pai. Isso não faz com que a gente seja eximido dessa grande responsabilidade que repousa sobre nós, Pai. De poder, Pai, dizer para o mundo que nós somos teus filhos, Pai. E que nós, meu Deus, podemos entregar para eles, Pai, o que nós temos recebido de Ti, Senhor. E é isso que nós temos recebido de Ti, Pai. Toda atenção, todo amor, toda compreensão, toda dedicação. A gente não pode pensar que o Senhor nos acode. A gente não pode chorar que o Senhor nos consola. É verdadeiro, Pai, aquilo que está escrito na palavra. O teu amor é tão grande, Pai, que nos constrange. Nos ajuda, Deus, nessa tarefa, Pai. As pessoas estão cada vez mais difíceis de serem amadas, Pai. As pessoas criam cada vez mais barreiras. Mas nós sabemos, Pai, que esse desafio, Pai, só aumenta a nossa fé e a nossa comunhão. Guarda os teus filhos, guarda eles, Pai, da corrupção de tudo que existe nesse mundo, Pai. Guarda eles, meu Deus, de toda essa degeneração, Pai, de todos esses desvios. Guarda eles, meu Deus, de todas estas trevas, de todos esses conflitos. Guarda eles, Pai, e acrescenta sobremaneira, Pai, da presença do Teu Espírito Santo, Pai, derramando sobre nós e nos fazendo cada vez mais semelhantes a Ti, Pai. Perdoa, meu Deus, nossas falhas, perdoa nossas fraquezas, segura as nossas mãos, Deus, nos ajuda, Pai, a dar cada passo, Pai. Segura, Deus, por favor, Pai, e nos orienta pelo melhor caminho, Senhor. Leva-nos, ó Deus, para junto das águas tranquilas, Pai. Leva-nos para perto, Deus, do refrigério, Pai, das águas do descanso, Senhor. Nos aproxima, Pai, dos pastos verdejantes, Deus, e nos esconda, meu Deus, no Teu lugar secreto, Pai. Nos coloca no esconderijo do Altíssimo, Pai. Nos coloca debaixo de Tuas mãos, Deus.
e nos faça, Pai, ter a coragem e o desembaraço de seguir os teus passos, de fazer a tua vontade, começando por nós, Deus, e depois a tantos quantos a gente puder alcançar, Pai. Abençoa os maridos, abençoa as esposas, Pai, abençoa a família, ajuda cada um, Pai, a cumprir o seu propósito, Pai. Faça com que haja, meu Deus, compreensão. Faça com que eles tenham entendimento, Pai. Faça com que eles possam, meu Deus, ter como referência Jesus, Pai. E que eles possam ser seguidores, discípulos. Abençoa as crianças, os filhos. Em nome de Jesus, alcança nessa hora aqueles que estão perto, alcança também, Deus, aqueles que estão longe. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, abençoa os empresários, os profissionais, para que eles possam ter não somente amor por aquilo que eles fazem, mas para que eles também possam ter amor pelas pessoas, a quem são, ó Deus, colaboradores daquilo que eles fazem, Pai. Tira os nossos olhos somente da matéria, Deus, e nos faz enxergar o preço das almas, o prestígio das almas, que as esposas possam ver pelos maridos como alma, que os maridos sejam vistos como alma, os filhos como alma, e os irmãos como alma. Quebranta, meu Deus, por favor, o nosso coração. Tira a nossa arrogância, individualidade. Tira a nossa autossuficiência, Deus. E nos ensina, Pai, a ser totalmente dependente de Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Pai. Nós te pedimos, Deus. Nós não queremos escrever, Pai, na porta da nossa casa. Nós não queremos colocar um adesivo no nosso carro. E nem tampouco, meu Deus, na nossa rede social. Quem somos? Nós queremos sentir quem somos. Nós queremos viver quem somos. Somos teus filhos. E queremos viver como teus filhos, Pai. Queremos estender a mão assim, queremos falar assim, queremos andar assim, queremos entrar assim, sair assim, comprar assim, vender assim, queremos viver assim, Pai. Estenda a tua mão e nos ajuda. Quantos creem que Deus pode ajudar? Levante as mãos, diga: Deus me ajuda. Em nome de Jesus, amém. Quantos podem aplaudir o Senhor e glorificar a Deus? Bem forte, bem forte. Bem forte. Aleluia.
Ó, não fala nada, não fala nada, só sai do seu lugar e abraça quem quiser abraçar. Mas não fala nada, só dá um abraço só. Não fala nada, só dá um abraço. Só dá um abraço. Aleluia. Prestou atenção no clima que essas crianças trazem? Prestou atenção na fragrância que elas exalam? É esse o nosso desafio lá essa semana. Amém? Abençoar tantos quantos a gente puder. Dá a mão para quem está do teu lado, vamos fazer essa oração. Meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por esse culto tão lindo, Pai. Uma presença tão generosa tua aqui, Pai. Envolvendo nossa vida, Pai. Envolvendo nosso coração e trazendo para nós luz no meio das nossas trevas, Pai. Eu te peço, meu Deus, para que cada um dos teus filhos possam ser grande bênção na vida de muita gente lá durante essa semana, Pai. Que eles possam ser a luz, Pai. Que eles possam ser a referência. Aonde eles colocarem os pés, meu Deus, que a tua presença se faça, Pai. E aonde eles colocarem as mãos, que haja vida e prosperidade, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, e as doces e meigas consolações do Santo Espírito, seja agora e para todo sempre, com toda a igreja, e aquele que crê e recebe, diga comigo, amém. Vamos aplaudir a Ele, Jesus Cristo, bem forte, bem alto.